História real. Ela abraçou um milionário por engano e a reação dele foi surpreendente. Era uma noite movimentada em São Paulo. As luzes brilhavam como estrelas, enfeitando o céu urbano. Sofia estava lá, entre os convidados de um evento glamouroso, os vestidos longos arrastando-se pelo chão e os homens em ternos impecáveis. Ela, com sua arte pulsante, se sentia deslocada. Mas aquela noite era uma oportunidade. O cheiro de champanhe e o som de risadas ecoavam, criando uma atmosfera quase mágica. Enquanto caminhava, nervosamente, a luz de um holofote ilumina um rosto que todos reconheciam. Ter todo mundo a seus pés, mas estava longe, como se um muro invisível o cercasse. E então aconteceu. No meio da confusão, com todos os olhares voltados para ele, Sofia, embalada pela excitação e distraída, cruzou o caminho de Rafael. A velocidade da noite a tomou de surpresa. Em um impulso, sem pensar, ela o abraçou. O toque durou um instante eterno. O mundo ao redor parou. Ele ficou tenso, como se tivesse sido atingido por um raio. Era um abraço desajeitado, mas havia algo ali, uma conexão. Quando os braços de Sofia se afastaram, os murmúrios começaram. As pessoas ao redor, com expressões de choque, observavam a cena. Mas Rafael não estava mais duro. Havia um leve brilho de vulnerabilidade em seus olhos, uma fissura em sua armadura. Um momento que parecia ridículo tomou um rumo inesperado. O milionário, sempre envolto em mistério, estava diante de uma mulher que, sem querer, o tocou de verdade. "Por que você fez isso?" ele perguntou, a voz grave tremendo. Sofia, tremendo, balbuciou uma desculpa, mas algo dentro dela acordou. O olhar de Rafael começou a contar uma história, e um nó na garganta dela se apertou. O medo e a dor estavam estampados em seu rosto. O que ele escondia? O que havia nas sombras daquele homem que parecia ter tudo, mas que, em verdade, estava tão sozinho? A noite seguiu, mas a tensão entre os dois começou a criar uma trama onde segredos se entrelaçavam. Sofia passou a conhecê-lo, navegando pelas nuvens de sua solidão, enquanto Rafael mostrava um lado que poucos tinham a chance de ver. Mas quanto mais se aproximavam, mais claros se tornavam os ecos de um passado sombrio. Os negócios obscuros que o cercavam pareciam sombra, ameaça constante de que sua vida, marcada por uma corrupção sutil e traições profundas, poderia desmoronar a qualquer instante. Um adversário oculto, um rival faminto por poder, começou a espreitar. Ele queria expor a verdade e Sofia se viu em um dilema. Afinal, como proteger Rafael, aquele que começava a ocupar o espaço em seu coração sem arriscar sua própria segurança e reputação? Arauto de um amor nascido entre erros, ela sentia o peso dessa nova realidade. Como seguir em frente, sabendo que o homem que despertou sua paixão também poderia ser um labirinto de mentiras? As luzes da festa começaram a perder seu brilho, e a tensão crescia entre eles. No fundo, Sofia se perguntou: até onde você iria por alguém que pode estar mais imerso em sombras do que luz? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite estava pesada. A música já não soava tão alta e as vozes se misturavam em murmúrios preocupados. Sofia e Rafael estavam a poucos passos um do outro, a conexão ainda vibrando entre eles. Mas, no fundo do salão, um movimento inesperado despertou algo obscuro no ar. Era como se as luzes se apagassem para eles. No canto, uma figura familiar surgiu de repente. Clara, a melhor amiga de Sofia, estrondando pela sala com um olhar desolado. Ela atravessou a multidão como se estivesse em uma missão, e sua expressão dizia que sabia algo que Sofia não sabia. O coração de Sofia acelerou. O que estava acontecendo? Era a primeira vez que Clara encarnava aquele papel de mensageira apressada. Quando Clara finalmente alcançou Sofia, sua voz estava carregada de urgência. Sofia, temos que sair agora. Eu não sei como, mas algo muito sério está acontecendo com o Rafael. As palavras saíram como um clamor, e o pânico nos olhos dela fez Sofia sentir um aperto no estômago. Rafael, percebendo a mudança no clima, ficou com a expressão tensa. O que você sabe, Clara? Ele indagou, seu tom misturando preocupação e frieza. A sala parecia girar ao redor deles, mas em seu núcleo, tudo estava em câmera lenta. Eu ouvi algumas coisas sobre a empresa de Rafael. Alguém está querendo expô-lo. E é pior do que... Pues, pensamos... Clara hesitou, a voz tremendo. É sobre a corrupção. Envolvem nomes que você conhece. O mundo de Sofia parecia desabar. Os ecos da conversa em fragmentos. Corrupção? Nomes conhecidos se despedaçaram em sua mente. Como pode isso estar relacionado a Rafael? Ele era um homem recluso, sempre tão intocável. Então, quem realmente era ele? Antes que Sofia pudesse processar tudo, a situação explodiu. Olhando para Rafael, ela viu que uma ira feroz começava a se formar em seu olhar. Quem está fazendo isso? Ele rosnou, a fúria transformando sua voz em uma lâmina afiada. Não é só isso. Clara hesitou de novo. Um frio rubor sua face. Ele é o principal suspeito de um desvio. E não é apenas isso. Seu nome está ligado a uma rede criminosa. O que você acha que vai acontecer? A polícia pode vir aqui a qualquer momento. A multidão parecia gravitar em torno deles. Mas tudo o que Sofia viu foi Rafael. A faísca que havia surgido entre eles agora parecia uma chama furiosa que ameaçava consumir tudo. O homem que havia abraçado estava mergulhado até o pescoço em um mar de mentiras. Você está mentindo! Rafael gritou, mas sua voz soava vacilante. As rugas estressadas em sua testa se aprofundaram. Eu não sou quem você pensa que sou. Era como se suas palavras cortassem o ar em pedaços, e todos ao redor seguraram o fôlego, observando,
aterrorizados. Rafael, Sofia começou, mas ele a interrompeu. O brilho no olhar dele se apagou. Ela não sabia se isso era uma luta pela verdade ou uma defesa desesperada de mentiras. Mas os problemas só aumentavam. Nas sombras, a porta se abriu e um grupo de homens entrou. Com ternos escuros e expressões impassíveis, eram figuras que Sofia reconhecia de notícias de escândalo. Tinham fama de implacáveis, conhecidos por seus métodos. O chão sob seus pés pareceu ceder quando um deles caminhou em direção a Rafael. Magnata, é hora de conversarmos sobre suas ações, disse um deles, a voz tão fria quanto gelo. Agora tudo fazia sentido. O milhão de segredos que cercavam Rafael não eram apenas histórias, eram uma realidade aterrorizante. O que ele escondeu estava prestes a vir à tona e Sofia estava no meio disso tudo. O que ela deve fazer agora? Ameaçar a própria segurança por um homem que talvez não fosse quem pensava? Ela estava jogada em um jogo mortal que corria mais rápido do que seus pensamentos. As luzes começaram a piscar. Uma sirene distante ecoou pela cidade. E a tensão na sala só aumentava. O que aconteceria agora? Quais segredos mais estariam prestes a ser revelados? Sofia se sentiu encurralada. Será que ela conseguiria salvar Rafael? Ou estava prestes a perder tudo? A tensão na sala era palpável. A presença dos homens de terno escuro trouxe um frio descomunal. Sofia sentiu o coração aos pulos, um tambor acelerado em seu peito. Todo pensamento fugia da sua mente, enquanto ela olhava Rafael, que parecendo cada vez mais perdido. Magnata, é hora de conversarmos sobre suas ações. O homem repetiu, sua voz cortante ecoando como um alerta. O olhar de Rafael era feroz, mas havia uma fragilidade escondida. A máscara de poder estava prestes a rachar. Havia um tempo em que você poderia me respeitar. Hoje é diferente, o homem disse, se aproximando, cada passo ressoando como uma sentença. O ar parecia denso, como se toda a sala estivesse presa em um único momento de expectativa. E enquanto Sofia tentava absorver a cena, uma nova figura entrou em cena. Era um jovem, com um olhar de desespero, que atravessou a multidão apressadamente. Ele parou abruptamente ao lado de Clara, a amiga de Sofia. As palavras que saíram de sua boca foram como uma bomba. Sofia, Rafael, não confiem nele. O quê? Sofia perguntou, atormentada pela confusão. Você sabe de algo? O jovem, com os olhos arregalados, prosseguiu. Ele não é quem vocês pensam que é. Rafael não é um magnata. Ele é o verdadeiro chefe da máfia que todos temem. Ele tem estado no meio dessa corrupção por anos. O mundo de Sofia desabou. A revelação veio como uma tempestade em um dia ensolarado. Ela sentiu o ar desaparecendo. O chão parecia se abrir sob seus pés. Rafael? O homem que a havia abraçado, que a tocou de uma maneira que ninguém tinha conseguido, era o verdadeiro criminoso, não uma vítima? Cale-se! Rafael gritou, mas a ferocidade de sua voz estava repleta de pânico. Sofia sentiu um aperto na garganta, como um nó se apertando mais e mais. Como assim? Tudo o que ela viu, tudo o que sentiu, era uma mentira? O que você escondeu de mim? Sofia perguntou, a indignação fervendo em seu tom.
O olhar de Rafael era de desespero, uma fragilidade que ela nunca havia visto antes. Suas mãos tremiam levemente e ele fez um movimento furtivo para trás, como se estivesse tentando escapar. Eu não queria que você soubesse. Eu fiz isso para te proteger. Suas palavras eram um emaranhado, difíceis de seguir. Mas a verdade já estava exposta como um corte aberto. O homem de terno avançou, com um sorriso de escárnio. Sabe o que vai acontecer agora, não é? A ameaça pairava no ar, como uma nuvem negra. Você não tem como escapar desse labirinto, Rafael. Não, Sofia gritou, sentindo-se como se estivesse sendo puxada entre dois mundos. Um onde Rafael era um homem à parte, e outro onde ele era um monstro que todos temiam. O que fazer? E se tudo o que ela acreditou desaparecesse na luz dura da verdade? A conexão que sentiu agora parecia um veneno, a doçura se tornando amargo. As luzes começaram a piscar mais rápido, como se o próprio ambiente estivesse respondendo à crise. O som de sirene se aproximando aumentava a sensação de urgência. Sofia estava paralisada, sem saber em quem confiar. O homem conhecido como Rafael agora era uma sombra, um enigma que poderia não ter nada a ver com a conexão que sentiu. Você não vai me deixar, vai? Ele implorou, buscando seu olhar. Era a pergunta de alguém que sabia que tudo estava prestes a desmoronar. Mas, no fundo, Sofia já não sabia mais quem ele realmente era. Poderia haver amor no meio de tantas mentiras? E quando o grupo de homens se aproximou mais, a multidão começou a murmurar. Os olhares estavam fixos na cena. Mas uma voz desconhecida cortou o ar, vinda de trás de Sofia. Esperem, há algo que vocês ainda não sabem. Nesse momento, tudo parou. Sofia, Rafael e até os homens internos se viraram, esperando por uma revelação que poderia mudar tudo mais uma vez. O que mais estava escondido naquela noite sombria? As respostas flutuavam no ar. Mas a verdade parecia mais distante do que nunca. Esperem, há algo que vocês ainda não sabem. A voz desconhecida cortou o ar como uma lâmina. Todos pararam e olharam na direção de onde vinha. Era um garoto que Sofia reconheceu como Miguel, um conhecido de Clara, sempre cercado por rumores e mistério. Você não sabe o que está dizendo. Rafael, agora encurralado, se virou para Miguel, os olhos ardendo de fúria e medo. O homem de terno escuro, que se aproximava com um olhar desdenhoso, parou abruptamente, intrigado com a nova dinâmica, como se um jogo totalmente novo tivesse começado. Eu sei mais do que você pensa, Rafael. Miguel deu um passo à frente, a voz tremendo, mas firme. Você não é apenas um magnata. É muito mais. Você está no centro de um esquema que envolve mais pessoas, e eu sei quem são. Sua revelação pairou no ar, como eletricidade antes de uma tempestade. Todos se moveram, mas ninguém falou. Como você sabe disso? Isso partiu de Clara, sua voz revelando inquietação. O que você está escondendo, Miguel? Eu subi a escada do escritório em uma das festas da alta sociedade. Vi os documentos, vi os nomes. Ele respirou fundo. A tensão crescendo ao seu redor. Rafael não é apenas um homem de negócios. Ele está sendo usado como um peão, um fantoche em uma grande jogada. Ele não controla nada, mas está prestes a ser sacrificado. Um sussurro
atravessou a sala. As pessoas na festa agora se afastavam, como se uma onda de tensão varresse o espaço. Os homens de terno escuro trocaram olhares furtivos, avaliando a situação, e o rosto de Rafael se transformou. A confiança que parecia tão sólida estava desmoronando. Vocês ficam todos com a boca aberta, mas não sabem que o verdadeiro cérebro disso tudo é alguém que todos conhecem. Miguel olhou firme para Rafael. Os documentos que eu vi falavam sobre um plano. E adivinha quem está no topo da lista? Alguém da sua própria família. O silêncio foi cortante. O queixo de Rafael caiu. Você está mentindo! Eu não sei como você conseguiu ficar cego por tanto tempo, mas está na hora de abrir os olhos. Seu irmão, Carlos, está por trás de tudo isso, manipulando você como se fosse marionete. E ele não hesitará em eliminar qualquer um que esteja no seu caminho. Sofia sentiu um frio na espinha, as palavras de Miguel penetrando sua mente como veneno. Carlos, o irmão que sempre foi considerado leal, aquele que Rafael tinha defendido tantas vezes? Tudo começou a fazer sentido. As reuniões secretas, os sussurros nas esquinas. A sala parecia girar. O homem em terno escuro olhou para Rafael, agora com interesse renovado. Você não está apenas em apuros, Rafael. Está em um jogo que nunca quis jogar. E a polícia? Bem, eles não estão longe. Sofia. Rafael virou-se para ela, pânico em seu olhar apaixonado. Mas ela não sabia mais em quem confiar. O homem que havia abraçado, a conexão que haviam sentido. Tudo estava manchado por mentiras. Como você pôde esconder isso de mim? Sofia balbuciou, sentindo um nó se formar em sua garganta. Você não é a pessoa que pensei que era. Mas antes que Rafael pudesse responder, um estrondo ecoou pela sala. A porta se abriu com força e uma dupla de oficiais de polícia entrou, as faces impassíveis e o olhar direto. Todos façam uma linha. Precisamos falar com Rafael Costa. Um novo frio se instalou e Sofia percebeu que o chão sob seus pés já não havia estabilidade. O que aconteceria agora? Rafael estava prisioneiro em um redemoinho. As mentiras se acumulavam e a verdade estava prestes a ser revelada. Mas em que direção? Tudo isso levaria? Será que Rafael conseguiria escapar das garras do verdadeiro vilão? E o que significava isso para ela? Sua mente fervia com perguntas, o coração acelerado, enquanto a próxima jogada era tirada do tabuleiro. A tensão na sala era palpável. A presença dos homens de terno escuro trouxe um frio descomunal. Sofia sentia o coração acelerado, um tambor batendo freneticamente em seu peito. Todo o pensamento estava emaranhado em sua mente, enquanto olhava Rafael, agora parecendo cada vez mais perdido. É hora de confessarmos sobre suas ações. O homem repetiu, com a voz cortante e coando como um eco sombrio. O olhar de Rafael, antes feroz, começou a revelar fragilidade. Sua máscara de poder parecia prestes a rachar. Havia um tempo em que você poderia me respeitar. Hoje é diferente. O homem se aproximou, cada passo ecoando como um prenúncio de desgraça. O ar estava denso, o silêncio quase ensurdecedor, enquanto a sala agia como um recipiente de expectativa. No meio da tensão, Miguel, o jovem nervoso, atravessou a multidão apressadamente. Sofia, Rafael, não confiem nele.
A urgência em sua voz cortou o silêncio. Cale-se! Rafael gritou, mas sua voz estava carregada de um pânico inegável. A multidão começou a murmurar, desconcertada. O homem em terno escuro olhou para Miguel e uma expressão de curiosidade surgiu. Eu sei mais do que você imagina, Miguel desafiou, determinado. Você está cercado por mentiras, Rafael. Você não é o que parece. Sofia sentiu o coração afundar. O que Miguel estava insinuando? Rafael, o homem que a tocou de uma forma que ninguém havia conseguido, era um criminoso? Miguel, o que você sabe? Sofia perguntou, a confusão dominando seu rosto. Eu vi documentos que provam que Rafael está sendo manipulado. Ele é o peão em um jogo de poder que envolve corrupção de sua própria família. O torno da sala girou ao som dessas palavras. A sala encheu-se de murmúrios aflitos. Carlos, o irmão dele, é quem realmente controla tudo. Você deve se proteger, Sofia. Miguel disse, apontando para Rafael, que parecia em estado de choque, sua expressão mudando de raiva para confusão. As luzes começaram a piscar, as sirenes de polícia se aproximando. O clima estava prestes a explodir. Rafael encarava Miguel, e a fragilidade em seu olhar era inegável. Você está mentindo! Gritou Rafael, mas sua voz não tinha mais a mesma confiança. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Enquanto todos estavam absortos na conversa, uma mulher elegante, que havia se escondido em um canto da sala, fez seu movimento. Ela se adiantou, seus olhos fixos naquelas pessoas. Era a mãe de Rafael, Isabel. Sua presença era como uma tempestade em um dia claro. Basta! Sua voz soou como o trovão, e todos silenciaram. Rafael olhou para ela, os olhos ardendo com uma mistura de surpresa e medo. Você não pode deixar que eles decidam seu destino. Você sabia de tudo, não sabia? Miguel a confrontou, seu tom desafiador ecoando com a verdade não dita. Isabel fitou Miguel e, em seu olhar, havia um desespero que parecia desmascarar todas as suas defesas. Eu fiz o que era melhor. Não posso deixar o nome da nossa família ser manchado. Ela emitiu essa declaração como um grito no meio do caos. Um silêncio pesado tomou conta da sala, e o olhar de Rafael, que vagava entre Isabel e Miguel, finalmente se firmou em sua mãe. Você não pode estar do lado deles. Suas palavras eram um sussurro, um pedido silencioso. Mas antes que as respostas pudessem se formar, uma sirene mais alta que as outras cortou o ar. A polícia havia chegado e o tempo estava se esgotando. Isabel virou-se abruptamente e, ao fazer isso, um brilho em seus olhos revelou mais que dor. Revelou uma decisão. Fugiremos, Rafael, juntos. Fugir? Você tá maluca? Rafael gritou, a incredulidade e a confusão transbordando dele, como se estivesse prestes a desmoronar. Mas era demais. O homem em terno escuro se aproximou. Você acha que pode escapar do que está por vir? Sua voz era cortante, e a sala começou a girar numa velocidade alarmante. Miguel, que ainda estava apreensivo, interrompeu. É agora ou nunca. A verdade vencerá, e não queremos ser peões em um grande jogo. Seus olhos estavam brilhando com uma determinação feroz, dando aos presentes uma coragem inesperada.
Enquanto a polícia se movia em direção à multidão, Rafael sentiu que a vida estava prestes a mudar. Eu não posso deixar que você se machuque, Sofia. Mas aí, uma voz familiar cortou o ar, uma voz gélida e ameaçadora. Rafael, você realmente pensou que poderia esconder tudo isso de mim? Descobri sobre você e seu joguinho. Todos olharam em direção à porta, esperando encontrar mais revelações. Era Carlos, o irmão, com um sorriso que não anunciava nada de bom, e várias sombras atrás dele. A sala esfriou instantaneamente. Bem-vindo ao futuro, irmão. O lugar é meu agora. O caos se instalou e Sofia olhava para Rafael, que estava preso entre os dois mundos. A verdade estava se desenrolando, mas em que direção tudo isso iria levar? O que aconteceria agora, quando os laços familiares se transformassem em algo mortal? As perguntas voavam na mente de todos, deixando um espaço de expectativa pesada no ar. A tensão na sala era insuportável. Com o olhar de Carlos, os olhos de todos se desviaram para ele. A aura de superioridade que ele exibia fazia a temperatura cair instantaneamente. O que você está fazendo aqui, Carlos? A voz de Rafael era um misto de raiva e medo. Carlos sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, irmão, você realmente pensou que poderia se livrar de mim tão facilmente? A multidão ao redor parecia absorver a atenção, cada um segurando a respiração enquanto a verdade se desenrolava diante de seus olhos. Você sempre foi o favorito da mamãe e do papai, não foi? Com as mãos como se estivesse formando uma narrativa. Toda a corrupção que você descobriu foi eu quem controlei. Você nunca esteve realmente no comando. Rafael parou, confuso e angustiado. O mundo que ele conhecia estava desmoronando. Você está mentindo! Ele gritou, mas a dúvida já começava a corroer a confiança em sua voz. Me engana que eu gosto. O nome da família estava nas sombras e agora eu trouxe a luz. Carlos avançou um passo em direção a Rafael e o ambiente ficou ainda mais pesado. Você acha que é um herói? Você é só um peão na minha jogada. E agora vamos ver como a maré muda. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. Os homens de terno, que estavam lá como promotores de seu destino, pareciam hesitantes. Um deles, que estava na retaguarda, passou a mão na testa e então finalmente se pronunciou. Carlos, não somos apenas os espectadores da sua pequena peça. O que você fez e a forma como manipulou Rafael é algo que não iremos apoiar. Rafael virou a cabeça, sem acreditar no que ouvia. Você está com ele? Ele olhou para o homem, buscando por respostas. Mas então, o que aconteceu a seguir fez tudo ficar ainda mais tenso. Desculpem a intromissão. Uma voz feminina surgiu do fundo da sala. Era uma mulher que todos pensavam que estava desaparecida. Ana, a irmã que todos acreditavam ter se mudado para o exterior, estava ali. Eu sei de tudo. Cis obedieram. E mais, sei que Carlos não é apenas um irmão egoísta. Ele está envolvido em um plano muito maior. Um sussurro percorreu a sala. As pessoas começaram a se mover, murmurando entre si, incapazes de absorver a reviravolta. Ana, você não pode! Não sabia da verdade! Rafael murmurou.
seu olhar perdido entre os dois lados. Eu sabia sim, ela respondeu, avançando mais na frente. Carlos não age sozinho. Ele tem parceiros que você não conhece. Gente que pode fazer desaparecer qualquer um que esteja no caminho. As palavras de Ana deixaram um rastro de choque. O que ela estava sugerindo? Havia uma rede maior em jogo, um plano sombrio que ultrapassava todos os limites. Carlos riu, mas havia um tom de nervosismo em sua. Você acha que pode nos derrubar sozinha, Ana? Todos nós sabemos que você esteve longe, mas mesmo assim, voltou em péssima hora. A sua vida poderia ser bem melhor se apenas tivesse ficado longe. A multidão estava em alvoroço. Todos faziam perguntas que não tinham respostas. Mas foi quando Miguel, ainda próximo de Clara, se lançou para a frente. A polícia não está sozinha, Carlos. Aquela verdade que você pensou que havia encoberto está prestes a ser exposta. Um trovão de apreensão ecoou na sala, enquanto os homens internos começaram a se mover, formando um círculo ao redor deles. A tensão estava no auge. O que vocês estão esperando? Levem todos! Carlos gritou, desesperado por controle, mas a sirene da polícia aumentou. E, neste instante, tudo mudou. Uma luz ofuscante penetrou a sala. Policiais armados entraram, ordenando que todos levantassem as mãos. Estamos aqui para prender Carlos e o restante, por corrupção, lavagem de dinheiro e muito mais. As palavras soaram como um trovão. O que estava acontecendo? Rafael olhou para Ana, que balançou a cabeça, revelando o entendimento profundo. Você é uma prisioneira, Carlos, mestre de uma sinfonia obscura que finalmente chegou ao fim. Nos momentos seguintes, tudo parecia acontecer em câmera lenta. Ao se recuperar do próprio choque, Rafael percebeu o olhar desesperado de Sofia. Mas ela não era apenas uma espectadora. Ela estava no meio disso tudo, repleta de incerteza sobre a verdadeira natureza de Rafael. Rafael, o que você vai fazer? A pergunta dela cortou o ar, enquanto ele se via enredado em um emaranhado de lealdades e traições. Cada parte de sua vida parecia condenada. Com tudo à sua volta desmoronando, a única coisa que Rafael poderia fazer era olhar para Sofia e perguntar-se se ainda havia uma chance para eles. Mas a verdade é a mais complicada do que um simples amor. E a revelação estava nas sombras, apenas esperando para ser desvelada. E assim, a noite continuou, mergulhada no caos, enquanto mais segredos estavam por vir, prontos para transformar tudo o que conheciam, e talvez até mesmo acabasse com um dos seus. A tensão era palpável, como uma nuvem prestes a estourar. Rafael estava lá, cercado por aqueles que uma vez foram sua armadura. E, agora, eram seus maiores inimigos. Carlos, com seu sorriso maligno, parecia ter o controle total da situação. O som das sirenes soprava como um aviso distante, e a atmosfera carregada ameaçava explodir a qualquer momento. Você realmente achou que conseguiria escapar das minhas garras, irmão? Carlos disse. Seu tom era uma mistura de desprezo e cinismo. Rafael sentiu uma onda de raiva, mas também de desespero. Cada palavra de Carlos era uma facada, uma vindita. Você não é quem você diz ser, Rafael respondeu.
sua voz falhando. Mas o irmão apenas riu, como se tivesse ouvido a piada mais engraçada. Ah, Rafael, sempre tão ingênuo. Você é o perfeito herói da sua própria história. Mas a verdade é muito mais estranha e amarga. Carlos continuou, seus olhos brilhando com um fanatismo que gelava o sangue. A multidão ao redor estava completamente em choque. Sofia, com seu coração apertado, precisava entender. Rafael, o que está acontecendo? Ela balbuciou, a incerteza sufocando suas palavras. Eu vou explicar tudo a você, Rafael prometeu, mas então, na confusão, Miguel se adiantou novamente. Escutem, Carlos não é o único que esconde segredos. Todos nós estamos envolvidos em um jogo muito maior do que conseguimos perceber. Um murmúrio percorreu a sala e o olhar das pessoas se virou para Miguel. O garoto tinha uma energia que era quase contagiosa. Sua urgência ecoava nas paredes. Os documentos que vi, eles mostram que Carlos não só está usando Rafael, mas ele também está trabalhando para alguém. Muito mais poderoso, alguém que está dentro da empresa. A revelação de Miguel atingiu como um golpe direto. As peças do quebra-cabeça começaram a se montar. Mas então, Ana, a irmã de Rafael, deu um passo à frente e, com uma expressão de desespero, perguntou: Miguel, você tem certeza do que está dizendo? Eu vi, o chefe de Carlos é nada menos que o presidiário que está na lista dos mais procurados. O homem que todos pensavam estar fora dos negócios está exatamente no meio de tudo isso. Miguel estava visivelmente agitado e sua voz tremia com a verdade que poderia levar tudo ao chão. Silêncio! Carlos gritou, o olhar dele agora cheio de desespero. Mas a verdade começava a ecoar. E a conexão com o passado estava prestes a desmoronar diante de todos. E então, quando tudo parecia estar se esclarecendo, algo chocante aconteceu. Da multidão, uma mulher elegante, que todos haviam ignorado até aquele momento, levantou a voz. Era uma presença que poucos reconheciam, mas que estava longe de ser irrelevante. Carlos, você não pode fazer isso. Você sabe o que ocorrerá se a verdade vier à tona. Era Helena, a antiga mentora de Rafael, um nome que havia se tornado sinônimo de poder e fraudes. O olhar dela estava fixo em seu filho e a tensão estava presente. Você não é o único com segredos, Carlos, ela acrescentou, sua voz elegante e cortante. O seu pacto com o submundo é uma traição, e não estou disposta a deixar que você arraste a nossa família para a lama. Você não tem poder aqui, mãe. O que eu faço é pela família, Carlos se defendeu, mas sua voz soava vacilante. Nada do que você faz é por ela. Está na hora de acabarmos com isso, Helena disse, e com um movimento brusco, ela puxou algo do bolso. A sala ficou em silêncio absoluto quando todos perceberam que eram documentos. Documentos que poderiam incriminar toda a família. Os policiais, então, fizeram um movimento em direção a ela. Estamos prontos para levar todos os envolvidos, todos, mães, filhos e até os mais bem ocultos. Um dos oficiais declarou. A autoridade em sua voz era inegável. O panorama que antes parecia tão claro,
Agora era uma tempestade de incertezas. A sala estava repleta de acusações, segredos e um futuro que parecia mais sombrio do que nunca. Rafael olhou para Sofia, que estava pálida de choque. Ele precisava saber, precisava compreender. Sofia, por favor, tudo o que eu fiz foi para proteger você. Eu não sabia, não consegui controlar. Mas a visão de Carlos, derrotado e incrédulo, fazia Rafael questionar até mesmo sua visão da verdade. O que significava isso para eles? O que mais havia escondido? A verdade agora estava à beira de ser revelada, mas os laços que uma vez os uniam estavam se desfiando. Com todos na sala assistindo, um novo tipo de silêncio tomou conta. Não mais de expectativa, mas sim de uma dúvida que pairava no ar como um pesadelo. O que viria a seguir poderia ser muito mais devastador do que imaginavam. Então, antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou da entrada e a porta se arrebentou à força. Uma sombra se projetou e, quando todos olharam, a última pessoa que esperavam ver estava diante deles, com uma expressão de vingança. A verdade que tanto clamavam agora estava mais próxima. Mas quem realmente era o monstro da história? E no final, quem poderia ser salvo? A tensão era palpável, como uma nuvem prestes a estourar. Rafael estava cercado. Carlos, com aquele sorriso maligno, parecia ter o controle. Você realmente achou que conseguiria escapar das minhas garras, irmão? Carlos disse, seu tom cheio de desprezo. Rafael sentiu raiva, mas também um vazio. O que Carlos disse ressoava, perfurando as defesas que ainda restavam. Você não é quem você diz ser, Rafael respondeu, sua voz tremendo. Mas o irmão apenas riu, como se a piada estivesse em um nível muito mais alto. Ah, Rafael, sempre tão ingênuo. A verdade está à espreita. Carlos continuou, seus olhos brilhando em um fanatismo que gelava o sangue de quem ouvia. E Sofia temisse que o som pudesse quebrar ainda mais o que restava da situação. Eu vou explicar tudo a você, respondeu Rafael. Mas antes que pudesse continuar, Miguel se adiantou de novo, tomando coragem diante do caos. Escutem, Carlos não é o único que esconde segredos. Todos nós estamos envolvidos em um jogo muito maior do que conseguimos perceber. O murmúrio correu pela sala como uma onda. O olhar apavorado de todos agora se voltou para Miguel. Os documentos que vi, eles mostram que Carlos não só está usando Rafael, mas ele também está trabalhando para alguém muito mais poderoso. Um cérebro por trás de tudo isso. O silêncio que se seguiu era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. E quando cada um começou a processar as revelações, uma mulher elegante surgiu da multidão. É a Helena, a antiga mentora de Rafael. Seu olhar nervoso quando disse: Nós não temos tempo. A verdade vai nos devorar se não agirmos rápido. Interrompeu a tensão crescente. Carlos ficou pálido à medida que essa nova adversária prometia uma tempestade. Você não pode me deter, mãe, ele respondeu, a voz dele tremendo. A verdade é muito mais complicada do que você imagina, Carlos. Não somos apenas nós nesta sala. Tem muito mais em jogo. Helena rebateu firme, quase como um grito de socorro perdido no tumulto.
Mas antes que alguém pudesse perceber o que estava acontecendo, tudo começou a ruir. Uma porta se arrebentou com um estrondo violento e uma figura familiar emergiu da escuridão. Era a mãe de Sofia, Teresa, que com uma expressão que misturava dor e desespero, entrou como um furacão. Chega! Eu sei de tudo e não posso permitir mais nenhuma mentira. O espaço foi tomado por murmúrios nervosos. Sofia ficou paralisada. Mãe, o que você está fazendo aqui? Teresa ignorou a pergunta da filha e dirigiu-se a Carlos. Você acha que me mantive fora disso? Eu sei quem é o verdadeiro traidor entre nós. A verdade é que você está cercado por mentiras. A culpa não é só sua. Você não estava sozinho. Carlos estava prestes a protestar, mas o rosto de Teresa estava decidido. A verdade que se esconde entre nós é uma rede de corrupção que atinge muito além do que vocês podem compreender. A sala se encheu de incredulidade e Rafael olhou para Sofia numa confusão profunda. Ele não sabia como a mãe de Sofia poderia saber tanto. O que você quer dizer? Ele questionou, já angustiado. Teresa respirou fundo e, com um olhar que queimava a verdade dentro dela, continuou. Carlos é o menos de nossos problemas. A essência da corrupção está em sua própria família, Rafael. Já faz tempo que seu pai não estava no comando. Era eu. Eu sou a mente por trás de tudo. Carlos estava apenas seguindo o meu jogo. O mundo de Rafael desabou ao ouvir aquelas palavras. Mãe, como você pôde? Ele não conseguia processar a traição visível. A dor de saber que a verdadeira vilã sempre esteve tão próxima. Sofia, em choque, olhou para Miguel, buscando um pouco de sanidade em meio ao caos. E agora? O que faremos? Os policiais começaram a se mover. As sirenes aumentavam e a sala se tornava cada vez mais apertada. O abismo de mentiras abertas e segredos estava prestes a se aprofundar ainda mais. A verdade estava ali, exposta em toda sua feiura, mas ainda restava o maior mistério de todos. Quem realmente estava no poder? O que mais iria surgir do passado das famílias? E assim, enquanto a tensão subia, o futuro parecia mais nebuloso do que nunca. A sala estava em um turbilhão. O que os aguardava a seguir poderia mudar tudo, talvez até desmantelar suas vidas para sempre. A única certeza que todos tinham naquele momento era que a revelação mais chocante estava a um instante de acontecer. E todos poderiam ser tragados como meras peças em um grande jogo. A tensão estava insuportável. Com a revelação bombástica de Teresa, todo o ambiente parecia vibrar, como se a sala estivesse à beira de um colapso. Rafael olhava para sua mãe, incrédulo, enquanto Sofia tentava processar a avalanche de segredos. O que mais havia por trás de tudo isso? A verdade revelada havia apenas criado mais perguntas do que respostas. Carlos, ao ouvir as palavras de Teresa, ficou visivelmente abalado. O mesmo sorriso desdenhoso que antes adornava seu rosto, agora se desfez. Você não pode, ele gritou, mas a voz soava fragilizada. Você me prometeu que estaria do meu lado. Helena, mágica na intensidade da sua presença, não recuou. Carlos, você não era o único na jogada.
A sua corrupção se ramificou, e isso não envolve apenas Rafael e a mim. É hora de acabar com isso de uma vez. A determinação em seu olhar era palpável, mas todos na sala sentiam que o clima ameaçava explodir. E então, um som alto cortou o ar eletrificado, um estrondo vindo da entrada do salão. As portas duplas se abriram com uma violência inesperada, fazendo todos os olhares se voltarem. Uma figura encapuzada entrou, quase uma sombra na luz ofuscante da festa. O coração de Sofia disparou. Quem é? O que está acontecendo? Seu medo era evidente. A presença dessa nova figura parecia trazer consigo uma onda de apreensão. A pessoa encapuzada avançou, movendo-se pela multidão, ignorando as palavras e os olhares curiosos. Quando chegou perto, puxou o capuz para trás, revelando um rosto que fez o chão parecer desabar sob os pés de todos. Era Isabela, ex-noiva de Rafael, uma mulher que todos achavam ter sumido do mapa. O olhar dela estava intenso, misturando dor e determinação. Sofia, Rafael, precisamos falar. Agora! Isabela gritou, sua voz cortando a tensão como uma faca. Não é apenas sobre Carlos ou Teresa. Vocês não estão preparados para a realidade que se aproxima. O murmúrio de choque se intensificou. Rafael, em estado de choque, perguntou: Isabela, o que você está fazendo aqui? O que sabe que? Não sabemos. Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando, como se estivesse prestes a revelar um segredo profundo. Eu sou a prova viva que Carlos e Teresa não esperavam. Todo esse esquema? Eu tive minha parte nisso, mas eu não sou a vilã que vocês pensam que sou. Sofia mal conseguia respirar. Como assim? O que você está dizendo? Isabela respirou fundo e continuou. Carlos não age sozinho e Teresa sempre foi a cabeça do jogo. Mas há algo muito mais sombrio atrás disso tudo. Um mistério que conecta todas as nossas histórias. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas a voz era firme. O nosso pai não morreu em um acidente. Ele foi assassinado para encobrir a verdade. E isso nos leva a um caminho que nos expõe a todos. O silêncio era sufocante. As palavras de Isabela ecoavam a cada coração presente na sala. Todos estavam em choque, processando o que havia sido revelado. Rafael olhou para Teresa, em busca de respostas em seu olhar, mas o que viu foi apenas pânico. Os policiais continuavam a se mover em direção a Carlos, que estava paralisado. O medo e a raiva se misturavam em seu rosto. Você não pode me prender. Eu sou a verdade por trás de tudo. A culpa é de Isabela, Carlos gritou, apontando o dedo para a ex-noiva de Rafael, solidarizando-se com o instinto de defesa. E neste momento, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma explosão de luz e fumaça subitamente invadiu o salão numa explosão ensurdecedora que fez todos recuarem e cobrir os rostos. O alvoroço tomou conta da sala, enquanto gritos e caos se espalhavam. Os policiais, todos em alerta, se prepararam para a emergência e a sala parecia um verdadeiro campo de batalha. Quando a fumaça começou a se dissipar, a figura encapuzada surgiu novamente. Desta vez, era uma nova presença. Um homem alto e robusto, com um olhar sereno que emanava um poder inexplicável. Eu espero que todos estejam prontos para a verdade,
A multidão, confusa e assustada, ficou em silêncio, enquanto a presença desse homem se firmava no meio do caos. A verdade definitiva que todos buscavam estava mais próxima. E agora, com um novo personagem, revelando o que parecia ser um desfecho sombrio. A tensão atingia seu auge. Quem era aquele homem? O que ele sabia que todos os outros estavam ignorando? O que mais estava oculto sob a superfície daquele jogo sombrio? Rafael olhou para Sofia, os olhos sem esperança, enquanto a verdade ia se revelando diante deles. O que vem a seguir era algo que ninguém poderia prever. O ambiente estava em frenesi. A figura encapuzada, agora revelada como Isabela, freneticamente dispara suas palavras como se o tempo estivesse se esgotando. A verdade que vocês ignoram vai queimar tudo isso. Rafael ficou paralisado. Como assim? O que ela sabia? Isabela, você não pode estar falando sério. As vozes se misturavam. A sala pululando de incertezas. Estamos todos nesse jogo sujo, Isabela disse, olhando para cada um dos rostos aterrorizados ao redor. Carlos não agiu sozinho. Ele está escondendo em jogo muito mais profundo, um que envolve pessoas que vocês nunca imaginaram. O choque caminhava entre as pessoas ali presentes, criando um clima pesado. Diga logo! Carlos berrou, tentando recuperar o controle. A raiva e o medo agora misturavam-se na sua expressão. Você não tem ideia do que está falando. Ele parecia se agarrar a cada palavra, como se cada frase fosse um fio do qual dependia sua sanidade. Rafael sentiu seu coração disparar. De que você está falando, Isabela? O que mais está oculto? A urgência na sua voz era palpável. Sofia, ao seu lado, apertou sua mão, buscando um sinal de que tudo isso tinha uma saída. E, de repente, tudo explodiu. Um rugido de tumulto ressoou quando o homem misterioso avançou de uma sombra, sua presença preenchendo a sala. O que vocês precisam saber é que uma verdade inegável está prestes a ser revelada. A multidão se mexeu em confusão. Quem é você? Miguel gritou, a insegurança transparecendo. Sou alguém que pode mudar o destino de todos aqui. Ele avançou, os olhos firmes em Carlos. Seu tempo acabou. Ninguém vai sair impune aqui. Um silêncio gélido se instalou. Notícias, fugas, assassinatos. Tudo isso poderia desmoronar em segundos. Nós ficamos calados tempo demais. O homem continuou, cheio de intensidade. As pessoas se olhavam, os murmúrios cresciam. Você não pode ameaçar minha família. Carlos rosnou, jamais desesperado e sem espaço para manobras. Eu sei o que você é. Isabela interrompeu. O que quer que você tenha planejado, Carlos? Agora está exposto. Você será sepultado pelo que está escondendo. A determinação dela fez com que até os policiais em volta se aproximassem, prestando atenção. Não há como fugir agora, disse o homem. A proteção que você tinha acabou e a verdade virá à tona. Prepare-se para a queda. As sirenes ecoaram de novo e, enquanto a tensão aumentava, Rafael finalmente entendeu que precisava agir. Sofia, ele começou, olhando nos olhos dela. Se eu não voltar, lembre-se do que vivemos.
do que podemos ser, mesmo nas sombras. O vazio de incerteza pairava, mas naquele momento a verdade os uniria. Antes que qualquer um pudesse reagir, a polícia finalmente avançou. Carlos, você está sob prisão por fraudes e conspiração, gritou um oficial. Os grilhões prontos para capturá-lo. Carlos olhou para todos, seu mundo desmoronando. A raiva e desespero mergulhando em seu subconsciente. Vocês vão se arrepender. Ninguém escapa da minha ira. Sofia respirou fundo enquanto os oficiais levavam Carlos e outros homens embora, sentindo uma mistura de alívio e dor. O passado não poderia ser apagado, mas era um novo começo. Rafael, ela sussurrou, o coração acelerado. Tudo isso foi por um propósito? Sim, mas a luta não acabou. Ele segurou a mão dela firmemente. Ainda há muito a se descobrir. Este não é o final, apenas o começo de uma nova batalha. E assim aconteceu, na sala tingida de tensão, entre revelações e sombras. Eles não sabiam o que o destino reservava. Mas havia uma luz em vista, um sinal de que juntos poderiam enfrentar o que ainda estava por vir. A história não acabou. E a pergunta permanece: quem realmente manipula as cordas? A luta pela verdade e pela redenção apenas começou. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. É o momento para demonstrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. A sua participação faz toda a diferença.